Você pode aplaudir ao Rei da Glória nesta noite. Esse é o nosso Deus, um Deus que quer nos usar. Apesar das nossas falhas, apesar da nossa incapacidade, apesar dos problemas, da dificuldade, Ele quer nos usar. Ele tem pressa em nos usar. Sabe aquele momento que você sai de casa? Comigo já aconteceu isso, acho que com você também. Sai de casa, pastor Marco Antônio falando assim: Senhor, fala comigo. Eu preciso tanto ouvir a tua voz, Senhor. Aí você chega aqui na casa do Pai e Ele usa você para falar com alguém. E Ele usa você para ministrar a bênção sobre a vida de alguém. Esse é o nosso Deus, um Deus extraordinário. E Ele está com pressa em usar mulheres, em usar homens nesses últimos dias que nós estamos vivendo nessa face da terra. Não espere a sua vida estar no mar de rosa, tudo tranquilo, para você querer que Deus te use. Porque não é por aí o princípio. Ele quer te usar, apesar das dificuldades, apesar dessa luta que você está passando no seu lar. Ele quer te usar. Apesar deste problema com seu filho, Ele quer te usar. Ele quer nos usar. E o mais lindo é que enquanto Ele está nos usando, Ele vai cuidando dos nossos, Ele vai cuidando do nosso lar, Ele vai cuidando dos mínimos detalhes da nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus não deve nada para ninguém. E quando nós nos disponibilizamos em fazer a obra dEle, em ser usada por Ele, Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida. Porque Ele é fiel. O nosso Deus é fiel. Eu quero convidar você a abrir a poderosa, viva e eficaz palavra do Senhor Jesus no livro de 1 Samuel, o capítulo 25. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que aqui estão, que se esforçaram para chegar à casa de Deus. Você que está aí no seu lar, nos acompanhando através dessa transmissão, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa reinar no seu lar e entregar a vitória que você está pedindo ao Senhor Jesus. Amém? Vamos ler 1 Samuel, capítulo 25, os primeiros versículos, que diz assim: Samuel morreu e todo Israel se reuniu para lamentar sua morte. Foi sepultado em Ramá, onde tinha vivido. Então Davi desceu para o deserto de Maom. Havia um homem rico em Maom e tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e era época da tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal e sua esposa Abigail. Era uma mulher inteligente e bonita, mas Nabal, descendente de Calebe, era um homem rude e perverso em tudo o que fazia. Quando eu fui falar com um pai e eu falei: Senhor, o que tu queres falar conosco nesta quinta-feira? Nós estamos num propósito de 4 quintas-feiras, onde seremos ministrada através da poderosa palavra de Deus, aprendendo com mulheres da Bíblia, já que é o mês de março, um mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Começamos na quinta passada, onde Deus usou poderosamente a vida da irmã Terezinha para ministrar sobre Esther. Hoje nós seremos ministrada através da vida de Abigail. A próxima quinta, não perca, que é surpresa. A gente nunca fala que mulher que nós vamos estar falando. Mas na próxima quinta, Deus vai usar a irmã Raquel para falar sobre uma mulher também de uma história extraordinária. E para encerrar, a quarta quinta-feira,
nós vamos ser ministrada pela vida da nossa querida irmã Marcione. Um projeto que Deus colocou no nosso coração e nós temos aprendido muito com essas mulheres. Porque toda a Escritura, irmãs, toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é para nos instruir, é para nos ensinar. E é muito importante nós termos essa clareza que nós lemos a palavra, entendemos a palavra, mas devemos praticar a palavra. Porque o que eu vou transmitir aos nossos corações nesta noite não é nenhuma novidade. Com certeza você já ouviu muito falar de Abigail. Mas o que o Espírito Santo tem me incomodado nesta semana é para falar que Deus está esperando de nós um posicionamento em agir, em praticar verdadeiramente o que nós estamos ouvindo e o que nós estamos lendo na palavra. Nós precisamos praticar. É muito importante ter essa clareza. Não é tempo mais apenas de ouvir, né, ou de ler e ficar por uma leitura ali meramente. Não. Nós precisamos verdadeiramente, como discípulos do Senhor Jesus, praticar a palavra do Senhor, né? Ser luz por onde nós passarmos. E viver esta palavra, que é pura e genuína e eficaz. Quando nós falamos aqui do livro de 1 Samuel, nós vemos que o nome Samuel, né, que é a figura-chave desse livro, que foi um grande profeta, sacerdote e juiz, né, o livro ele recebeu o nome dele, que foi uma grande figura que estabeleceu a monarquia em Israel. Um homem que ungiu primeiro a Saul e depois ungiu a Davi. E quando nós lemos 1 Samuel, nós vemos o Senhor Deus, porque em toda a Bíblia o centro de tudo é Deus. Deus sempre querendo nos ensinar algo através de vidas humanas. Então, o Senhor Deus é apresentado no livro de 1 Samuel como aquele que atende a petição de uma mãe estéril. No início de Samuel, você vai ver que ali na abertura, uma mulher estéril por nome Ana, ela queria muito ter um filho. E ela orou muitos anos pedindo ao Senhor um filho. Quando ela entendeu o propósito, que o que Deus queria não era um filho para ela, mas um profeta, aí o próprio Deus, que tinha fechado a madre de Ana por tantos anos, no momento que ela entende o propósito, esse mesmo Deus abre a madre de Ana, e Ana gera Samuel, e depois teve outros filhos, porque esse é o Deus que nós servimos. Ana gerou Samuel, que foi um grande líder espiritual. E quando lemos também esse livro, se você ainda não leu o 1º e 2º Samuel, nunca leu na sua vida, leia, irmãos, porque é incrível o que podemos extrair desses dois livros. Nós vemos aqui um Deus tão tremendo que ele tira Nabucodonosor, né, do trono da Babilônia para o pasto e tira do pasto Davizinho para ser rei de Israel. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus tremendo, um Deus que age de forma que muitas das vezes nós não entendemos, mas nós cremos que Ele está no controle de todas as coisas. Nós vemos no livro de 1 Samuel 3 transições na história nacional de Israel, muito incrível essas 3 transições, que foi de Eli para Samuel, de Samuel para Saul e de Saul para Davi. Tudo isso nós vamos ver aqui no livro de Samuel. O autor desse livro, é bem provável que o autor, apesar de não ser identificado, ele tenha compilado, né, este livro dos escritos de Samuel, do profeta Natã e de Gade. E quando nós vamos lá para o capítulo 25 de 1 Samuel, nós vemos aqui, como nós iniciamos a leitura, a morte de Samuel, né? Ana orou, Deus deu um filho, ele cumpriu o propósito dele, um grande profeta usado nas mãos do Senhor Jesus. Depois que cumpriu o propósito, chegou o fim da carreira dele e ele veio a morrer.
Quando morre Samuel, Davi, quem sabe, talvez por medo de Saul, e triste, porque todo Israel se lamentava, se planteava, eles choraram muito pela perda de Samuel, que Samuel era uma figura muito especial para Israel. E com a morte de Samuel, Davi, ele decide pegar os seus 600 homens. É muito homem, né, irmão Cláudio? Ele pega 600 homens e desce para o deserto de Parã. E lá ele vai com esses homens para este lugar. Lá nesse deserto, ali próximo do local onde ele estava com seus 600 homens, havia um homem que se chamava Nabal. A palavra de Deus nos diz, que nós lemos aqui, que ficava ali nas aproximações ali de Carmelo. E é muito importante entendermos que aqui Carmelo não é o Monte Carmelo de Israel. Carmelo aqui é uma cidade, né, de Judá. Então ali perto de Carmelo havia esse homem, Nabal. Um homem muito rico. Porque ele era descendente de Caleb, que nós lemos aqui, ó, descendente de Caleb. Lembra de Caleb? Aquele espião que estava disposto a entrar em Canaã, que nós lemos lá em Números, há poucos dias atrás, no nosso desafio bíblico. O mesmo Caleb que em Josué agora, depois de 40 anos, ele requereu o direito dele de terras ali. Então, esse é o Caleb que Nabal, aqui quando a Bíblia fala que Nabal era descendente de Caleb, ele era descendente desse Caleb. Por isso a riqueza que ele tinha. Ele era um homem muito rico. Porém, um homem muito grosseiro, insensato, porque o significado do nome de Nabal quer dizer insensato. E era um homem grosseiro, mau em tudo que ele fazia, duro de coração. E pensa em um homem complicado para viver, para lidar, era com Nabal. Nós não sabemos se foi os próprios pais dele que deu esse nome Nabal para ele, ou se ele ficou conhecido por Nabal depois por ser, né, fazer jus ao nome Nabal, que realmente a palavra aqui é muito clara, ele era perverso em tudo o que fazia. Era um homem duro de coração, era um homem mau, era um homem assim que, nossa, qualquer coisinha era motivo de confusão, um homem egoísta, mesquinha, sabe, uma figura maligna ali mesmo. E esse homem, ele era casado com a Abigail, que é a mulher que nós vamos aprender muito com ela nesta noite. Abigail, com certeza você já ouviu falar de Abigail. A própria palavra de Deus nos diz aqui que a Abigail era uma mulher inteligente, bonita, sensata, sábia, com um caráter admirável, como Deus está esperando de nós, caráter admirável. Vocês sabiam que o caráter, ele fala mais do que os dons? Nós precisamos ter caráter admirável, como Abigail tinha. Aquele caráter de comprar, pagar, aquele caráter de falar sim, sim, não, não, sabe, um caráter admirável. É o caráter que nós devemos pedir ao Senhor Jesus diariamente. E Abigail tinha um caráter admirável. Abigail era uma mulher extraordinária, uma mulher amada, querida por todos. Aí você pode me perguntar, irmã Elisângela, mas como é que uma mulher tão sensata, tão sábia, tão virtuosa, tão perfeita, foi casar com um homem como Nabal? Eu também fiquei intrigada, falei, mas como que essa mulher foi casar com Nabal? Mas nós devemos entender, quando estamos lendo a palavra, isso nós vamos aprender, né, na série de estudo Mulheres da Palavra, a partir de terça-feira, que quando nós lemos a palavra, nós precisamos entender o contexto histórico do momento. E o contexto histórico dessa história aqui, com certeza, Abigail, ela não escolheu casar com um homem desse.
Os casamentos naquela época, eles eram arranjados, eram escolhidos pelos pais. E como Nabal era um homem muito rico, deve que ele olhou, gostou, e os pais já entregou a coitada da Abigail para Nabal, porque antigamente era assim, e não tão antigamente, né? Se a gente parar para pensar, não faz tanto tempo que a gente ouve falar em casamentos aí arranjados. Então, por isso que Abigail era casada com esse homem, Nabal, um homem tão o contrário de Abigail. Esse casal é o símbolo mais forte de toda a Bíblia, da loucura e da sabedoria. Se você ler toda a Bíblia, você não vai encontrar um casal que simboliza o contraste entre a loucura e a sabedoria. A loucura, um homem tolo, um homem insensato, Nabal, e Abigail, uma mulher sábia, uma mulher virtuosa. O significado de nome Abigail quer dizer motivo de alegria, ou Abi, pai, e Ui, júbilo e alegria. Muitos falam que também quer dizer alegria de meu pai, ou meu pai é alegria. É de uma origem hebraica. Mas Abigail, ela não tinha, irmã Rosa, nenhum motivo de alegria. Olhando humanamente a história, o contexto, o cenário que essa mulher vivia, ela não tinha motivo de alegria. Ah, mas irmã Elisângela era rica. Irmãos, riqueza não é nada. A maior riqueza é você ter paz. A maior riqueza é você ser amada, é você ser desejada, é você ser respeitada, é você ser honrada pelo seu marido. E isso Abigail não tinha. Porque se ele era um homem tolo, insensato, mau em todos os seus atos, perverso, você acha que Abigail, ela era feliz ao lado de Nabal? Se até os servos dele morriam de medo dele. Então, olhando para esse cenário, Abigail não tinha motivo nenhum de alegria, do significado do nome dela. Mas eu fico tão admirada com o que Deus faz, porque Abigail, ela entendia que era em Deus que estava tudo o que ela precisava. Ela entendia que a alegria do Senhor era a força dela. Ela entendia que a expectativa de vida dela não teria que estar naquele marido maligno, mas teria que estar no Senhor Jesus. Abigail entendia que o coração dela não tinha que estar nas riquezas, porque era muita riqueza que eles tinham. Ela entendia que o coração dela tinha que estar com o Senhor Jesus. E por isso que ela era, sim, uma mulher alegre. Ela era, sim, uma mulher feliz, uma mulher bem resolvida, porque a alegria do Senhor era a força dela. E a alegria é algo gerado, irmãos, diretamente no Espírito de Deus, ao nosso espírito. Quando a palavra diz aqui em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força, é a alegria do Senhor que é gerado no Senhor, que é gerado no nosso espírito. E é isso que nos dá força para continuar a nossa caminhada. E Abigail, ela tinha clareza disso. Ela nos ensina que as crises não moldam o caráter, apenas revelam. Nós aprendemos isso com Abigail. As lutas, as dificuldades, ela não vai moldar o nosso caráter aqui nessa terra, não. Só vai fazer a gente, assim, revelar o que há realmente dentro de nós. A fé para crer que apesar de um cenário tão difícil, há um Deus todo-poderoso cuidando dos mínimos detalhes. E então vamos refletir isso, independente da situação. Então Abigail, por mais que o nome dela significava motivo de alegria, aparentemente ela não tinha motivo para ser alegre, casada com um homem como Nabal. Porém, Simone, ela era muito feliz. Ela era uma mulher muito alegre. Se você ler com profundidade e estudar, você vai ver que era uma mulher que exalava o bom perfume do Senhor Jesus por onde ela passava. E nós devemos aprender nesta noite com Abigail
Não vamos colocar a nossa expectativa em homens. Vamos colocar a nossa expectativa no Senhor Jesus. Não vamos colocar a nossa expectativa na situação, no cenário que nós estamos vivendo no momento. Vamos ter fé para crer que há um dia de alegria chegando aí em nome do Senhor Jesus. Porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Nós não vivemos pelo que nós estamos vendo ali no momento. O problema pode ser tão grande, mas olhe pelos olhos da fé. O Senhor vai agir e continue exalando o bom perfume de Cristo por onde você passar. Porque é difícil, irmãs, é desafiador a gente exalar o bom perfume de Cristo. Se estamos passando por um momento difícil, por um momento de crise, por um momento de conflito, não é fácil. Porém, o Espírito Santo nos ministra nesta noite que também não é impossível se nós colocar a nossa expectativa no Senhor Jesus. Quantas vezes você pode olhar para alguém e falar assim, meu Deus, olha como eu queria ser essa irmã só vive sorrindo, né, irmã Raquel? Essa irmã é uma bênção de Deus, eu nunca vi essa irmã triste, nunca vi essa irmã nervosa, olha só como eu queria ser essa irmã. Ah, se você soubesse o secreto e o íntimo do coração dessa irmã. Todas nós passamos por lutas, todas nós passamos por aflições, todas nós passamos por momentos de dificuldades, momentos turbulosos, mas a diferença está nesse posicionamento. Em quem está a tua fé? Em quem está a tua expectativa? É no Senhor Jesus? Então você passa por cima dessa muralha, você vai vencendo, você vai avançando no poder de Deus, porque a alegria do Senhor que é a nossa força para continuarmos a nossa caminhada. Abigail tinha tudo para ser uma mulher amarga, para ser uma mulher triste, uma mulher depressível, casada com um marido tão maligno desse. Mas ela decidiu se posicionar em viver o contrário do que a realidade proporcionava para ela. E decisões, irmãos, e atitudes que nós tomamos hoje vai refletir no nosso futuro. Se você decidir recuar, isso vai ter uma repercussão. Se você desistir, você decidiu, eu vou desistir, eu vou abrir mão, isso vai ter uma repercussão no futuro. Então pense bem antes de você tomar qualquer decisão na sua vida. Antes de tomar uma decisão, vai aos pés do Senhor Jesus e se posicione sempre em ter fé que Deus tem poder de mudar essa situação. E um grande desafio, que é aguentar o processo. Quando eu estava estudando sobre a vida de Abigail, o Senhor colocou no meu coração esse tema. Abigail aguentou firme o processo, teve sabedoria e viveu o propósito. Aguentou firme o processo. Que processo? Ser casado com um homem desse. Ela aguentou firme. Ela acordava louvando ao Senhor, acredito eu. Ela acordava alegre. Ela acordava falando das maravilhas do Senhor. Era uma pessoa amável com tudo, com todos, porque você vai ver isso na história dela. Então ela decidiu viver para a glória de Deus. Então ela venceu o processo. E o que nós temos visto nesses últimos dias? Muitas pessoas estão abrindo mão do propósito por não suportar um processo. Muitas vidas preciosas estão abrindo mão do propósito maravilhoso que Deus tem para a sua vida por não aguentar passar por esse processo. E é fácil, Terezinha, passar por esse processo? Oh, Jesus! Não é nada fácil. E o próprio Jesus já nos deixou bem claro. No mundo vocês vão ter aflição mesmo, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês em mim também vão vencer. Em nome do Senhor Jesus. Então eu vim aqui nesta noite para te dizer, não abra mão do seu propósito.
Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na sua família, Deus tem um propósito no seu ministério. Não abra mão do seu propósito, aguenta firme esse processo, porque a vitória vai ser muito grande e você vai olhar para trás e vai falar: valeu a pena. Como meu Deus é maravilhoso, como meu Deus é tremendo. E o Espírito Santo manda lhe dizer nesta noite mais uma vez, porque aqui entrou vidas nesta noite, querendo abrir mão do seu propósito, e o Senhor manda lhe dizer: não abra mão do propósito, aguenta firme esse processo aí. Eu sei que está doendo, eu sei que está difícil, mas aguenta firme esse processo, porque o propósito vai ser muito extraordinário. Oh, aleluia! Abigail, ela aguentou firme o processo de ser casado com um homem maligno como era Nabal. E aí, quando a palavra do Senhor Jesus nos diz aqui, que quando Davi estava ali com os seus 600 homens, perto das terras de Nabal e de Abigail, ele ficou sabendo que estava tendo uma festa, que era conhecido como a festa da tosquia. Era como se fosse uma festa da colheita, né, vamos dizer assim. No momento que eles tosquiavam as ovelhas, né? Então entraria recursos, era um momento que estava todo mundo feliz, todo mundo realizado, né? Todo mundo muito agradecido a Deus por aquele momento da tosquia. Então eles faziam uma festa. E Nabal estava dando uma festa nas suas terras para festejar a tosquia, aquele período de tosquia. E quando Davi soube disso, Davi falou assim: nossa, penso eu, né? Ele falou assim: nossa, nós nem fomos convidados para essa festa, né? Que coisa! Nós estamos aqui, 600 homens guerreiros, cuidando das terras desse Nabal, protegendo a criação dele de ladrões, de feras, e agora ele faz uma festa e nem convida a gente? Mas que situação, que homem ingrato! Aí ele fala: mas tudo bem, não chamou, tudo bem, mas vai vocês 10. Chamou 10 homens guerreiros dele e falou assim: vão até a casa de Nabal e peça para Nabal alimentos. Nós queremos alimentos, porque nessa festa era muita gente, muito alimento mesmo. E aí, Davi, ele chama os seus 10 homens, e ele instrui esses 10 homens de uma forma muito linda. Depois, com o tempo, você vai ler aqui a palavra. Ele explica certinho o que esses homens tinham que fazer. Você chega lá, seja muito educado, seja respeitoso, seja muito cortês. Diga que eu estou desejando a paz para Nabal e toda a sua terra e toda a sua família. Seja uma pessoa muito bacana e fala para ele que nós somos amigos dos pastores dele, que ele pode até perguntar para algum dos pastores dele, que os pastores de Nabal vai confirmar que nós somos amigos deles. E os 10 moços falou amém, subiram os 10 moços para as terras de Nabal. Quando chegaram lá, na festa que Nabal estava dando, na sua terra, aí eles chegam para Nabal e conta tudo que depois você lê aqui na palavra. Olha, nós estamos há muito tempo ali como muros, né, de proteção sobre a tua terra, sobre os seus animais, temos cuidado. Pode perguntar aí para os seus servos, que eles vão confirmar que nós somos amigos. Então, nós queremos um pouco de mantimento, nós queremos um pouco de alimento para nós. E aí, irmãos, Nabal, ele afronta a Davi. Aqui no versículo 10 ele fala assim: quem é esse tal Davi? Perguntou-lhe Nabal a um dos moços. Quem é esse filho de Jessé? Quem ele pensa que ele é? Ele literalmente afrontou Davi. Nabal, ele não pensou 2 vezes. Ele chegou assim e falou assim: olha, eu não estou nem aí quem é Davi. Afrontou Davi, enquanto os seus moços tinham ido lá com toda a educação, com todo o cuidado para falar respeitosamente.
Só que o que nós vamos esperar de um homem ímpio, né? O que esperar de um ímpio, a não ser impiedade e pensamentos perversos? Ele era Nabal, ele era um homem ímpio. Então ele negou alimento a Davi e aos seus homens, e pior, ele insultou o servo fiel de Jeová. Nabal, ele não só dá uma resposta negativa para Davi, como ele deu um desprezo para Davi. Quantas vezes o Senhor permite passar pelo nosso caminho alguns Nabal? Aquelas vidas que você faz o bem, que você ora, que você jejuma, que você paga um preço. E aí, quando você mais precisa da pessoa, a pessoa, nem te conheço. Quantas vezes passamos por esse período de Deus permitir Nabal passar pelo nosso caminho? Momento de ingratidão, momento de tristeza. E aí está o grande desafio. Como nós vamos nos posicionar num momento desse? Porque Deus permite passarmos por momentos assim, para ver como está o nosso coração. O nosso coração, ele está cheio de Deus, e nós vamos orar por esse Nabal, ou nós vamos nos deixar irar? Porque a ira é um sentimento que todo ser humano tem. Nós devemos controlar isso. É a guerra ali, né, da carne com o espírito. Nós devemos controlar. Mas Davi, irmãos, quando os 10 homens voltaram lá na terra de Davi, onde Davi estava, e contou tudo para Davi. Falou: Davi, nem te conto, falamos do jeitinho que você falou, fomos educados, fomos cortês, mas Nabal esnobou, Nabal afrontou você e falou que não vai dar água, não vai dar comida, não vai dar pão, não vai dar nada. Na hora, irmãos, Davi se irou. Olha o perigo. Davi não vigiou, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, que nós somos carne. Na hora, Davi não vigiou. Davi, ele se irou. E sem pensar, sem falar com Deus, sem pedir um direcionamento de Deus, ele quis agir por conta própria. E perigo. E perigo quando nós nos deixamos agir por conta própria. Quando somos guiados pelos nossos sentimentos. Irmãs, que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar a vigiar, a não se irar, a não tomar nenhuma atitude sem pensar, sem refletir, porque as consequências podem ser destruidoras. Aqui em Tiago 1:20, nos diz: a ira humana não produz a justiça divina. A ira humana não produz a justiça divina. Só cabe a Deus a vingança. Nós vemos em Romanos 12, 17 e 21, somente Deus tem o direito de vingar. Se alguém te afrontou, se alguém te tratou mal, se alguém te desprezou, se alguém te fez se sentir tão decepcionado, tão para baixo, irmãs, não tente pagar com a mesma moeda. Não pague o mal com o mal. Viva a palavra. Procura pagar o mal com o bem. É o que o Senhor Jesus nos ensinou. Não vamos deixar a ira entrar no nosso coração, porque quando fazemos algo, cada ação tem uma reação, e quando nós temos essa reação sem pensar, irmãos, é muito triste. A gente fala o que não deve, a gente magoa quem não merece. Então vamos pedir ao Senhor Jesus prudência para vigiar e não agir com vingança, como o próprio Davi aqui quis fazer. Ele agiu na carne aqui. Ele falou: então peraí,
600 homens no total. 200 vai ficar aqui cuidando das bagagens e 400 vai subir comigo. 400 homens e eu vamos cingir as espadas. Todos cinjam as espadas aí, porque agora vai ter uma guerra. E ele fala aqui, né, ele jura aqui que se amanhecesse e ele não matasse todos os homens do sexo masculino, né, ele não era Davi. Ele falou, agora esse Nabal vai ver quem é o Davi que ele esnobou. E aí chamou os 400 homens, irmãos, contudo com espada, para subir até a casa de Nabal e matar pessoas inocentes. Matar pessoas inocentes. Davi, ele declara guerra. Ele declara guerra. E aí ele fala, vamos lá, vamos subir, vamos acabar com todo mundo. 400 homens, irmãs, subindo com espadas. E o povo estava em festa, todo mundo meio bêbado. Eles iam matar todos os homens, literalmente mesmo ali daquela festa. Quantas vidas inocentes iriam morrer? E o louvor que nós cantamos aqui hoje, deixa Deus te usar para salvar. Abigail, uma mulher muito sábia, ela estava ali na festa, quando de repente, irmãos, o Espírito Santo de Deus, porque eu creio na Trindade agindo em toda a Bíblia, porque em Gênesis nós vemos ali na criação, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então em toda a Bíblia você vê a ação da Trindade ali, e eu creio que o Espírito Santo de Deus impulsionou um dos rapazes, e falou, vai lá e avisa Abigail que vai acontecer uma tragédia. E esse rapaz, ele chega até Abigail e conta tudo para Abigail. Fala, olha Abigail, Davi está aqui com seus homens, ele tem cuidado das nossas terras, ele tem servido como muro de proteção, ele tem sido uma bênção, ele tem sido nosso amigo. E ele subiu aqui, ele enviou 10 servos dele para pedir mantimento, e o seu esposo Nabal negou, e pior, desprezou Davi. E os homens voltaram para Davi. Então, eu lamento lhe dizer, mas uma guerra está instalada. E eu fico pensando, para esse servo chegar até Abigail, ela era uma mulher muito aberta. Mesmo sendo rica, dona de todo aquele império, ela era uma mulher aberta. Porque que servo ia chegar para falar para uma pessoa de destaque como ela? Então nós vemos aqui que Abigail, ela era uma pessoa muito tranquila, uma pessoa receptiva, uma pessoa amorosa, conversava com todo mundo, porque senão esse servo não tinha procurado ela. E ele procura Abigail e conta tudo para Abigail o que aconteceu. E quando Abigail ficou sabendo de tudo, Abigail se posiciona. Aí entra a segunda fase, a segunda etapa dessa mensagem. Ela se posiciona e age com sabedoria. Primeiro, ela aguentou firme o processo de ser casado com um homem como esse. Aí Deus permitiu essa situação acontecer e Abigail prontamente, ela sábia, ela falou, é agora o momento de eu agir. Eu preciso me posicionar, eu preciso fazer algo agora, senão vidas vão padecer. E como termos esse discernimento de quando se posicionar e quando esperar? Como vamos ter esse discernimento de quando falar e quando se calar? É só o Senhor Jesus que pode ministrar isso no nosso coração. Por isso a importância de uma vida de intimidade com Deus. Por isso a importância de você ser amiga íntima de Deus. Porque Ele vai te falar, vai, é agora a hora de você agir. E Ele vai falar, não, recua, não é hora de fazer nada. Uma pessoa que vive uma vida de intimidade com o Senhor Jesus, tem essa voz suave, falando, direcionando tudo. Por isso a importância, irmãs, de termos uma vida de intimidade com o Senhor Jesus, orar, ler a palavra, ter comunhão, relacionamento com o nosso Deus, porque só assim nós vamos saber o momento de agir e o momento de recuar, o momento de falar e o momento de se calar. É só o Espírito Santo de Deus para nos instruir o que fazer no momento certo.
E Abigail, quando escuta tudo aquilo, ela decide se posicionar. Aí nós vemos aqui ela se posicionando no versículo 18. Sem perder tempo, habilidade, agilidade. Pensa na mulher que foi rápida. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho. Olha que bênção, irmãs, vinho. Davi pediu água para Nabal, e Nabal negou água para Davi. E aí Deus envia Abigail com vinho, porque o que Deus faz é sempre muito melhor do que nós estamos esperando, imaginando. Ela prepara aqui, vasilhas, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, ovelhas inteiras aqui preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Irmã, é muita comida. Mas também, né, tantos homens. E ela juntou, irmãs, rapidamente toda essa comida. E estudando sobre Abigail, eu vi que ela tinha 5 amigas muito próximas dela. E o que nós podemos aprender com isso? Nós, sozinhas, não vamos conseguir fazer nada, nós não vamos conseguir avançar sozinha. Mas a união faz a força. E a Abigail, ela tinha 5 amigas, 5 servas ali, que ela podia contar para toda a situação. Então, rapidamente, juntou todo esse alimento e foi dar alimento para quem queria alimento. Quantas pessoas estão querendo alimento, estão sedento pelo alimento, e quantos Nabal tem retido o alimento? Quantos Nabal está negando o alimento para quem está com fome do alimento, do pão da vida? E Abigail, por ser uma mulher de Deus, ela falou: quer alimento? Vamos levar alimento para esses homens. Juntou tudo isso aí, se posicionou e ela foi. Colocou-se tudo num jumento e disse aos seus servos: vá adiante e logo os seguirei. Mas não contou nada ao seu marido. Ela não falou nada para Nabal. Ela fez tudo quietinha. Aí você pode perguntar: mas ela foi uma mulher submissa, irmã Elisângela? Nesse momento, adiantaria ela ir falar com Nabal alguma coisa? Nabal estava bêbado, bebendo há muito tempo lá nessa festa. Não adiantaria, irmãs, ela ir falar nada para Nabal naquele momento, porque Nabal estava bêbado, já tinha insultado Davi. Ela agiu com sabedoria. Ela colocou a submissão a Deus acima da submissão do marido dela. Ela falou: eu vou ser submissa ao meu Deus, eu vou lá e vou apaziguar essa situação, porque senão quantas vidas vão morrer inocente aqui? Então ela não foi contra o marido dela, ela usou de sabedoria, porque Nabal era tolo, era insensato, era cabeça dura, estava bêbado. Como que ela ia lá falar alguma coisa para ele? Ela foi sábia. Ela agiu com sabedoria, porque se fosse um homem de Deus, nada disso teria acontecido. Aí ela seria uma mulher sempre submissa ao seu marido. Mas um homem tolo como ele, se ela não tivesse agido com sabedoria, uma guerra iria acontecer. E aí o que acontece? Ela colocou a submissão a Deus em frente da submissão do seu marido. E ela assumiu a responsabilidade do marido. E foi ao encontro de Davi. E quando ela se encontra com Davi, a intervenção de Abigail foi algo extraordinário. Uma mulher de joelho, apaziguando uma guerra. Uma mulher de joelho, aplacando a fúria de um exército. 400 homens com as espadas dispostos a subir e acabar com tudo ali. Abigail foi uma mulher prudente e muito estratégica. Que Deus nos dê essa sabedoria, irmãs, de saber a hora certa de agir. Porque tem momento que se você não agir na hora certa, você perde a sua guerra. Então que Deus nos ajude a nos posicionar e a fazer o que for preciso num momento como esse daqui. Quando Abigail se encontra com Davi, para ganharmos tempo, ela se prostrou diante de Davi.
ela se humilhou diante de Davi. E é muito importante entendermos, irmãs, que humilhação não é o mesmo de humildade. Abigail aqui, ela se humilhou com o coração quebrantado aqui perante Davi. Ela assumiu toda a culpa. E ela fez Davi entender que se ele vingasse com as suas próprias mãos, ele ia manchar a mão dele de sangue. E ela sabia quem era Davi. Porque se você ler aqui, quando Abigail viu Davi, desceu depressa do seu jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. É um sinal de totalmente humilhação perante a pessoa, de humildade. Caiu em seus pés e disse: a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que a sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Aqui nós vemos o que, irmãs? Nós vemos a característica de Cristo em Abigail. Nós vemos aqui a característica de Cristo que tomou a nossa culpa, que assumiu os nossos pecados para nos salvar, para nos resgatar. Nós vemos aqui o resgate, a redenção, a salvação. Se Abigail não tivesse tido esse posicionamento, muitas vidas iam morrer. Mas como Cristo, ela se colocou no lugar dali de receber toda a culpa. Ela falou: toda a culpa é minha. Por favor, não faça isso. E Abigail, ela conseguiu apaziguar o espírito de Davi. Agora pensa, pastor Marco Antônio, um homem irado, bravo, porque foi confrontado, foi afrontado, e subindo já com o exército, encontrar uma mulher. Será que ele esperava por isso? Será que ele esperava que o alimento que ele tinha pedido e tinha sido negado ia vir pelas mãos de uma mulher? Será que ele esperava que Deus ia usar uma mulher para fazer entender que a loucura que ele ia fazer ia repercutir para o resto da vida dele? E que Deus não queria que ele manchasse a sua mão com sangue? E ela usa aqui uma figura de linguagem para fazer Davi entender que ele não poderia fazer isso, que não seria bom para ele essa atitude. E quando ela consegue essa dádiva extraordinária, porque Davi tinha um coração quebrantado. Davi, ele parou para escutar Abigail, com todos os defeitos. Ele tinha um coração quebrantado. E ele parou para escutar Abigail. E refletiu em tudo que Abigail falou, que depois na sua casa você pode ler aqui com calma. E no que ele refletiu tudo, ele falou assim: meu Deus, realmente, não é o melhor a fazer. Eu não vou manchar as minhas mãos com sangue. Deus trabalha de forma, irmãs, inexplicável. Deus trabalha de uma forma extraordinária. De onde você menos espera que vai vir a provisão, é dali que Deus vai mandar. De onde você menos espera que vai vir a bênção, é de lá que Deus vai mandar. A pessoa que talvez você menos espera que vai ser canal de bênção para entregar o que você está precisando, é essa pessoa que Deus vai usar. Porque Deus, ele trabalha da forma que ele quer, quando ele quer e do jeito que ele quer. E a improvável se torna, uma grande vitória para Davi. Porque é muito importante termos a clareza que cada um dá o que tem. E Abigail, ela era cheia de Deus. Então ela foi até Davi para apaziguar ele, de não se vingar, não fazer algo que Deus não queria que ele fizesse. Quantas vezes Deus nos coloca em situação que nós temos que ser apaziguadora? A pessoa se irou, a pessoa não vigiou e se irou. E Deus quer te usar como um apaziguador para fazer aquela pessoa entender: calma, pensa, não é assim que vai ser feito essas coisas. Vamos orar, vamos pedir um direcionamento do Senhor Jesus. Quem sabe quantas vezes o seu marido, a sua esposa, ou o seu filho quer tomar uma decisão precipitada e às vezes acontece algo e ele se ira e quer agir por conta própria, e o Senhor espera de nós, mulheres guerreiras, Ele quer nos usar para apaziguar situações, para
para mostrar para as pessoas que não é assim que deve ser feito, que Deus tem um projeto muito maior, muito especial. E quando ela pede perdão, e ela se humilha aos pés, com humildade aos pés de Davi, Davi escuta Abigail. Coisa tremenda, coisa maravilhosa. Ela era casada com um homem tão perverso que não escutava o que ela falava. Porque você acha que Abigail não tentava mudar Nabal? Com certeza, era o esposo dela. Ela tentava mudar Nabal, ela tentava falar do amor de Deus, tentava mostrar para ele que aquela forma que ele vivia não era uma forma que Deus queria para a vida dele. Mas ele, por ter um coração duro, não escutava. Agora, Davi, um homem irado, disposto a subir, acabar com todos os homens de lá, ela consegue apaziguar o coração de Davi. Porque Davi era um homem de um coração quebrantado. E quando Davi escuta Abigail, porque ele era um homem sensível à voz do Senhor Jesus, ele decide obedecer. Como é importante obedecermos. Obedecer é melhor do que sacrificar. E Davi falou: olha, você tem razão, Abigail. Tudo que você falou, eu parei, pensei agora aqui, e você está certa. Eu vou obedecer o que o Deus de Israel usou você para falar comigo. E aí ele fala aqui, ó. Não haverá, aí ele fala no capítulo 32. Davi respondeu a Abigail: louvado seja o Senhor Deus de Israel, que hoje o enviou ao meu encontro. Graças a Deus, pelo seu bom senso, que você seja abençoada, por impedir eu de matar e de me vingar com as minhas próprias mãos. Abigail teve um posicionamento de agir, de ir fazer o que ela podia fazer, que era impedir aquela guerra. E aí veio a reação desse posicionamento, uma grande vitória, porque ela conseguiu apaziguar o coração de Davi, e ele desistiu de fazer a maldade que ele ia fazer. E aí, quando Abigail volta para a casa dela, ela chega lá, e Abigail, ela fala com Davi, né? Lembre-te de mim quando você for rei de Israel. Ela reconhecia que Davi tinha unção de Deus. E ali é uma conversa muito linda entre os dois. E quando ela viu que conseguiu cumprir o propósito dela, que era apaziguar aquela guerra, apaziguar aquela situação, ela falou: louvado seja o nome do Senhor, que essa situação foi resolvida. Aí ela vai para a casa dela. Quando ela chega ali, irmãos, na casa dela, Nabal estava bêbado. Adiantaria Abigail chegar naquele momento e falar assim: olha, Nabal, vou te contar um negócio aqui, meu filho. Por sua culpa, era para nesse momento todos os homens, inclusive você, todos os meninos, todos do sexo masculino, era para estar todos mortos nesse momento, porque você negou alimento para Davi, e falar. Iria adiantar Abigail falar naquele momento, irmãos? Não, porque Nabal estava bêbado. Essa sabedoria, nós mulheres devemos pedir ao Senhor Jesus, porque a gente gosta muito de falar, né? É da mulher mesmo. Então a gente tem que orar e pedir ao Senhor. Nós devemos pedir sabedoria ao Senhor. Quantos de vocês, quando ora, fala: Senhor, me dê sabedoria? Nós devemos pedir ao Senhor, porque Ele quer nos dar sabedoria. E Abigail, ela foi sábia nesse momento. Ela viu que não adiantava falar com Nabal naquele momento, porque ele estava bêbado. Ela esperou o outro dia. No outro dia, que Nabal já estava, né? Ele não estava mais bêbado, ele já estava ali, vamos dizer assim, normal, sóbrio. Aí ela chama Nabal para uma conversa. E aí ela conta para Nabal. Fala para Nabal tudo o que aconteceu. Irmãos, olha o que aconteceu. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito.
É como se ele tivesse tido um ataque cardíaco ou um derrame, o homem. E ficou completamente paralisado com tudo que ela contou. E passaram-se 10 dias, Nabal veio a falecer. Nabal morreu. Quantas oportunidades Deus deu para Nabal mudar de vida. Olha a misericórdia, a graça do Senhor Jesus na vida de Nabal. Ele deu para Nabal uma mulher como Abigail, uma mulher sensata, uma mulher sábia, uma mulher maravilhosa. E ele continuou com o coração duro. Tantas oportunidades o Senhor deu para Nabal mudar de vida, mudar de posicionamento, mas Nabal teve a decisão dele: eu não vou mudar, eu vou ser assim, tolo, duro de coração, perverso. Ele não quis mudança. E aí o Senhor agiu na vida de Nabal. O Senhor tem dado muitas oportunidades para muitos Nabal nesses últimos tempos. Sabe aquele Nabal que você ora, que você clama, que você chora, que você tem pedido a misericórdia do Senhor? Continue orando, continue clamando, continue intercedendo por esta vida preciosa. Mas há um limite de Deus. Deus dá muita oportunidade, mas a pessoa não aproveita a oportunidade, e aí o anzol de Deus é puxado. E Nabal, ele teve muitas oportunidades e foi privilegiado de ser casado com uma mulher como Abigail, mas ele não valorizou. Ele não se posicionou em entender que ele era errado e que ele precisava de uma mudança. Aí o próprio Deus o feriu, a palavra é muito clara aqui. O próprio Deus tirou a vida de Nabal. E quando Nabal morreu, Abigail ficou viúva. Davi, quando soube que Abigail estava viúva, o que aconteceu? Davi, que não era bobo nem nada, pensa numa mulher bonita, inteligente, administrava tudo aquilo, uma mulher sensata, linda por dentro e por fora. Davi foi lá e pediu Abigail em casamento e eles se casaram. Mas aí você pode pensar, nossa, aí viveram felizes para sempre. Não, irmãs, não viveram felizes para sempre não, porque Davi já tinha uma mulher e naquela época era muita confusão, era muita guerra, mas Abigail, ela conseguiu cumprir o propósito dela. Abigail, ela venceu o processo de ser casada com um homem maligno, ela se posicionou em fazer o que era necessário na hora certa. Deus usou a vida de Abigail para apaziguar uma guerra, para apaziguar uma grande destruição, deu oportunidade a Nabal e ele não quis aproveitar a oportunidade que Deus deu a ele. Deus falou, eu te dei muita oportunidade. E aí Deus fere Nabal e entrega Abigail para Davi. E aí a Abigail casada com Davi, né? A Bíblia vai registrar que teve filhos com Davi. Mas não foi uma vida fácil, porque nada nessa vida é fácil. Nós devemos sempre, em todos os processos que Deus permitir entrarmos, devemos sempre nos posicionar em ser uma mulher segundo o coração de Deus. Porque só tendo um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, que nós vamos vencer todos os processos. Porque no momento que ela casa com Davi, eu acredito, Terezinha, começou um novo processo. Porque a nossa vida é assim. É de luta em luta, de vitória em vitória, de processo em processo, nós vamos caminhando. Mas sempre o propósito de Deus, que é o nome dele ser glorificado, é realizado na nossa vida, quando nós entendemos o propósito do Senhor Jesus e não abrimos mão do nosso processo. Eu quero te convidar neste momento a se colocar de pé e eu quero fazer uma oração. Se existe aqui nesta noite alguém que está passando por um momento de um processo muito árduo, um processo que tem tirado o seu sono, que tem feito você chorar, e você precisa dessa força de Deus que foi derramada sobre a vida de Abigail,
para você continuar firme esse processo até chegar o dia do propósito. Eu quero orar pela sua vida. Se você tem recebido afronta nessa semana, o Espírito Santo de Deus me revela que tem muitas vidas aqui que foram afrontadas essa semana. Que você viu o próprio inimigo usando aquela vida para falar coisas absurdas contra a tua vida. Coloque este Nabal perante a mão do Senhor Jesus. Entrega esse Nabal ao Senhor Jesus. Porque Deus tem poder de transformar esse coração e de mudar esta vida. Deus está dando muita oportunidade para Nabal. Vamos continuar intercedendo. Vamos continuar clamando para que essas vidas venham entender que o melhor é viver no centro da vontade do Senhor Jesus. Que Deus venha nos dar força para aguentar todo o processo que Ele tem nos permitido passar. Quantos processos nós já aguentamos firmes e cantamos o hino da vitória, não é verdade? Não vai ser diferente dessa vez, não. Sabe por quê? Porque você não vai desistir. Não desista deste propósito. Não desista desse processo que Deus tem permitido você passar. Porque no dia de amanhã, você vai ver que o propósito é muito maior. Vamos fazer uma oração neste momento, para que o Senhor Jesus venha nos dar força para aguentar todo o processo que Ele tem permitido cada um de nós entrarmos, porque tudo tem um propósito, amém? Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, Senhor, eu quero te agradecer por ter colocado, ó Pai, esta palavra no meu coração. Abigail, uma mulher que aguentou firme o processo, agiu com sabedoria no momento certo e viveu o propósito que Deus tinha para a vida dela, ó Pai. Senhor, nos ajude a termos, Senhor, as virtudes que Abigail teve, ó Pai. Senhor, eu quero te pedir na autoridade que há no teu nome, como mãe espiritual dessas mulheres que aqui estão, ó Pai. Nos dê sabedoria, Senhor Jesus. Nos dê, Senhor, um coração quebrantado, ó Pai. Nos dê um coração de serva, ó Pai. Que possamos estar sempre dispostos, ó Pai, a servir, ó Pai, com alegria, Senhor, o teu reino. A servir com alegria o nosso lar. A servir com alegria, Senhor, a nossa família, ó Pai. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, vai entrando com providência em cada causa, ó Pai, aqui representada, Senhor Jesus. Não permita, Senhor, que essas vidas venham desistir, ó Pai, desse propósito, ó Pai. Venha renovar as nossas forças nesta noite, ó Pai. Desça, Senhor, com bálsamo da alegria, ó Pai, nesta noite aqui neste lugar, ó Pai. Pois a tua alegria é força, Senhor, para continuarmos a nossa caminhada, ó Pai. Desça, Senhor, com o bálsamo da alegria, ó Pai. Vai alegrando os nossos corações neste momento, Senhor, para como Abigail, nós conseguimos, ó Pai, cumprir, ó Pai, o propósito que tu tens para a vida de cada uma de nós, ó Pai. Pois nós sabemos, Senhor Jesus, que tudo o que acontece, ó Pai, é permissão tua, ó Pai. Tudo tem um propósito, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a entender, ó Pai, o propósito, Senhor, que tu tens para a nossa vida, ó Pai. Ajude-nos, Senhor, a nos posicionar como mulheres guerreiras, como mulheres apaziguadoras, ó Pai, como mulheres segundo o seu coração, ó Pai. Dai-nos sabedoria, ó Pai. Dai-nos sabedoria para falar no momento certo. Dai-nos sabedoria, Senhor Jesus, para agir, ó Pai, no momento certo, ó Pai. Nós reconhecemos, Senhor, que nós somos totalmente dependentes, ó Pai. Nós somos totalmente dependentes da tua graça, da tua misericórdia, ó Pai, do teu favor, ó Pai. Nós reconhecemos, Senhor, que sem a tua presença, sem o teu Espírito Santo dentro do nosso coração, nós não conseguimos. Nós não somos capazes, ó Pai, mas o teu Espírito Santo que habita dentro de nós, nos capacita, nos usa,
mesmo em momentos de luta, mesmo em momentos de dificuldade, ó Pai, eu creio que Tu quer usar essas mulheres, Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Amém? Amém.